Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao March Madness. É o episódio 10 aqui do Domingo do Trader. Nós vamos falar de março, um mês que era para ter acabado com o mundo, que tudo teria ido pro saco, mas aparentemente não foi assim, tá joia? Se a gente olhar, na verdade, vários indicadores importantes, nós vamos ver que o mês de março foi um mês relativamente bom para economia brasileira e global, tá joia? Então, bora lá, bora falar disso. E claro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Emerson Alves, esse aqui é o Trader Systematic Podcast. Trader Systematic Podcast é um lugar para você que quer operar e não ser operado. Tá joia? Aqui tem conteúdo gratuito, aqui no card tem aqui um curso gratuito de trade para você fazer, é só você clicar aquaqui. Eu tenho também o Trader Formation. Trader Formation é um novo projeto que eu estou lançando, vai ser um evento online, eu vou falar dele no final do vídeo, então fique atento, vamos falar disso já já. E você também pode me seguir no Instagram. No Instagram Trader Systematic, eu sempre posto texto lá sobre economia, os assuntos quentes da semana, estou sempre abordando eles para te orientar qual é a melhor forma de você decidir sobre as suas finanças, sobre o seu dia a dia, se orientar sobre o político que está fazendo besteira e assim por diante, tá bom? Então, espero que você goste e espero que você continue me acompanhando aqui por um longo tempo. Queria também agradecer você que já me segue aqui no YouTube, já me acompanha aqui. Eu tenho dois números muito bons que o YouTube me fala que eu tenho, que é o número de seguidores que constantemente veem meu conteúdo. Eu estou no topo de canais semelhantes e eu também estou no topo da proporção de likes no meu conteúdo. Eu estou no top tier do YouTube, eu tenho 98,9% de likes no meu conteúdo. Muito, muito, muito legal, fico muito feliz. Né? O canal não é grande, eu não tenho uma grande quantidade de views, mas eu tenho qualidade, eu tenho gente que me acompanha há um bom tempo, isso é muito legal, o YouTube dá uns históricos pra gente sensacional, então agradeço a todos vocês por essa companhia constante e você que está chegando, seja muito bem-vindo, espero que a nossa relação seja duradoura, tá bom? Vamos que vamos, então vamos lá. Como é que foi o mês de março, né? O mês de março, ele foi uma sequência de fevereiro que foi extremamente ruim para a Bolsa. Fevereiro a Bolsa perdeu 7%. E aí, quando eu vi num domingo que eu fiz um vídeo aqui para vocês, eu até falei, ó, eu não compro essa história, eu vou esperar para entender esse assunto, porque tá todo mundo nervoso. Quando tá todo mundo nervoso, quer dizer que não tem sentido. E aí eu zoei, o primeiro post que eu fiz foi falando sobre o fim do mundo, usando a música do R.E.M. E depois, na terça-feira, tirei uma onda, porque não tinha acontecido o que as pessoas disseram que ia acontecer. A Bolsa Brasileira fez fundo, defendeu muito bem, depois só subiu, tá joia? Combinando com a máxima que ela fez agora no final do mês. Então dá para se perceber realmente que assim, quem opera não precisa ficar seguindo as besteiras que publicam por aí. Porque era só você ter visto que não era porque eu estava falando, era porque o que eu estava falando tinha uma base técnica, que é por região de suporte. Não vai acabar em suporte, não. O mundo acaba em resistência. Por que o mundo acaba em resistência? Porque a resistência é a área mais alta do preço, tá joia? Suporte é a área mais baixa do preço. O mundo não vai acabar na área mais baixa, porque senão os caras não ganham dinheiro, tá bom? Então é sempre importante saber disso. Se você não está entendendo muito bem isso, não se preocupa. Vê o curso gratuito, eu explico lá. E se você não tem tempo para ver o curso gratuito, faz a sua inscrição no Trader Formation, que eu vou falar no final desse vídeo. Aí é o seguinte, o mundo acabou tanto que no Brasil, por exemplo, a Bolsa caiu só 2,85%. É uma queda, é foda, a Bolsa vai cair mesmo. Mas, comparado com 7% do mês passado, quer dizer que então, se o fim do mundo aconteceu, foi em fevereiro, não foi em março. Também é importante dizer para vocês que ela estava caindo muito mais, eu vou mostrar depois o gráfico, e aí, depois do anúncio do fim do mundo, ela subiu e reverteu uma boa parte da queda. O dólar caiu 3,94%, ou seja, o dólar continua na tendência de queda que a gente tinha dito, e o juros futuro simplesmente confirma que a política monetária do governo não, a política monetária do BC, porque o governo, além de tudo, é burro, porque ele bate num cara que está dando certo. Eu nunca vi tanta infantilidade na minha vida, bater num cara que está dando certo. Só nesse mês, só em um mês, ele teve a eficácia, a eficiência, o mérito de conseguir uma redução média das taxas da curva longa de juros em mais de 6%, em todas as durations.
Aí o que o governo faz? O governo fica contra esse cara. É muito infantil. É muito juvenil o futebol clube, né? Por quê? Porque não raciocina, né? Não tem noção, não tem institucionalidade. É o que eu falei nos meus vídeos. Como é que o PT acredita que um governo recém-começado, eleito com uma margem ridícula, detestado por 1/3 da população, aprovado só por um outro 1/3, que são os extremistas de esquerda que sempre apoiam o PT, tá certo? Ou seja, vocês não são carregadores da paixão nacional, embora vocês estejam pensando que vocês são. Como é que vocês podem acreditar que vocês têm condições de enfrentar uma briga dessa nesse momento do governo? É muito primário. E por quê? Porque agora, com a queda da inflação, esse muro não vai ser de vocês. Porque vocês transferiram isso para o BC. É muito infantil. É muito tosco. Daqui 3 meses, 4 meses, o aproveitador de onda alheia, o Haddad, vai falar que foi ele. Foi você o quê, Haddad? Foi você o quê? Você que causou isso aqui? Não foi o BC que causou isso aqui. Eu vou mostrar para vocês na curva do título do Tesouro. Isso vai ficar ainda mais claro. É muito juvenil. Desculpa. Assim como eu dizia que o Guedes é super juvenil, e era mesmo, super juvenil, aquelas histórias, vou privatizar 200 bilhões, vou não sei o quê, aquelas conversas para dormir, né? O PT é igual. Gente, o extremo do espectro político brasileiro é extremamente autoritário e ruim de interlocução com a sociedade média. Muito ruim. É por isso que a sociedade brasileira, via de regra, elege pessoas de centro nos governos estaduais, por exemplo. Por quê? Porque não dá para deixar na mão de gente muito louca, na direita e na esquerda, a execução de políticas públicas básicas, que é o que acontece nas cidades, que é o que acontece no estado. Porque quem executa política pública mesmo, o pessoal que vive em ar-condicionado não sabe disso, mas assim, quem executa política pública no Brasil não é o governo federal. Quem executa política pública no Brasil são os municípios. Tá certo? O governo federal, ele cuida de estabilidade monetária e planejamento estratégico do país. Macro. Ele tem ações subsidiárias que a Constituição estabelece, mas a impressão que eu tenho é que os presidentes da República do Brasil dos últimos tempos, eles pensam como prefeitinho de Jebe Três Coco, né? Ficam ali. Aí o ministro é isso, é um ex-prefeito de São Paulo, vislumbrado com tudo, e que fica aí brigando com o BC, porque não consegue entender o que ele está fazendo. Não consegue entender. Só pode ser isso. Então a gente teve o Guedes, que era vislumbrado, e agora a gente tem o outro vislumbrado, que é o Haddad. Mais sobre isso lá adiante. E aí, quem influencer fica nessa, né? Bolsa caiu, o dólar caiu, tá certo isso aí? Né? Por quê? Porque é meia tigela, né? É o pedreiro meia colher. Não tem jeito, não entende que isso acontece, né? Não importa que a gente faz vídeo aqui e explica que a relação do dólar com a economia brasileira não tem nada a ver com a bolsa, porque a bolsa, gente, ela é nada na economia brasileira. Vocês estão entendendo que a bolsa não é nada na economia brasileira? Nada. Então, se a bolsa não é nada, o dólar não flutua por causa da bolsa. Entendeu? O dólar flutua por causa da economia brasileira. Deixa eu só tirar uma coisa aqui, gente, porque eu deixei meu coisa aqui ligado. Por causa da economia brasileira, e por causa da relação com a estrutura do mundo, certo? Como é que o mundo está se estruturando. Então, isso é muito importante, né? E aí, o que você vê aqui, ó? Vê o mundo. Era fim do mundo. A Anésia subiu 10%. O que eu disse para vocês quando teve os anúncios? Falei, gente, a Anésia que não vai perder esse suporte. Não perdeu. SP500. Falei, gente, a SP500 não vai perder o suporte na média de 200 de jeito nenhum. Não perdeu. Dow Jones. Falei, é mais errático porque os problemas vão sendo transferidos, né? O Dow Jones é a mais madura das bolsas americanas. Então ela sobe enquanto as outras caem, mas depois ela fica extremamente errática antes da fase final de queda. É o que está acontecendo. Ela foi a que menos subiu
E os yields, então? Que o Powell estava errado, o Powell é um imbecil, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Nego dando dica pro Powell, um brasileiro aqui, ó, Zé Manezão, dando dicas. Você fala, não, você também é Zé Mané? É, mano, mas é uma coisa assim, né? Uma coisa é você ser mané com condições de avaliar pelo menos o que quer dizer yield curve, inflação, qual que é a expectativa, o que é ancoragem. Se você não entender isso aí, é melhor você reduzir a sua insignificância, como eu me reduzo a minha insignificância quando o assunto é futebol. Então, como a gente não está falando de futebol, eu estou falando do yield e está certo. Em um mês, preste atenção nisso, em um mês, o benchmark global é o 10-year yield. Isso aqui é o benchmark global, tá bom? É a informação mais importante do mundo, é o 10-year yield. Sabe que quanto ele caiu? Só 11% em um mês. O Powell é um imbecil. O Powell é um verdadeiro idiota. O Powell é um trouxa. Tá certo? O valuation das empresas no mundo subiu 11% por causa desse cara. Porque isso aqui é a base da equação de qualquer estudo de valuation no mundo. Ele conseguiu aumentar o valor das empresas em 11%. Quanto que a Nasdaq subiu? 10%. O Paulo é um imbecil. O Paulo é um verdadeiro idiota. Um verdadeiro imbecil. Bom é um influencer brasileiro que não entende nem de economia brasileira básica, né? Não entende nada sobre o Brasil, não entende sobre a curva de juros do Brasil, não entende sobre dívida no Brasil, não entende sobre como é que o governo colabora e não colabora para a inflação no Brasil. Nada disso esses caras entendem, mas eles vão lá falar do Powell. Certo? Vamos falar do Powell. Powell é um imbecil. Olha como ele é um imbecil. E o dólar index, então? Caiu 2%. A moeda mais importante de valor do mundo caiu 2%. E o yield caiu 2%. Tá vendo como que foi sensacional a ideia das corretoras de você comprar dólar e comprar título do Tesouro Americano? Olha como foi sensacional. Você tomou uma paulada de 11%. 11% mais uma queda de dólar de 2% em valores globais. Um excelente trade isso aí, que a corretora sua mandou para você. Tem que se expor ao yield tá alto. Olha que beleza de trade. Pô, é muito. Olha como você está ganhando. Tá joia? Galera, tem que separar a criançada dos adultos. Aqui é conteúdo para adulto. Adulto. Se você não é adulto, pode procurar, tem um monte de influencer por aí fazendo vídeo nesse exato momento, 19 horas no domingo no YouTube, tem um monte. Vai lá, uma adulta aqui. E o euro, o dólar, basicamente no 0 a 0. Daí o influencer pensa, né, mano? O influencer pensa. Peraí, pô, a gringa subiu, o Brasil caiu, tá louco? Mágico, né? Diria o 5-year-old. Criancinha. Diria, pô, não tem relação. Certo? A correlação entre o mercado brasileiro e o americano é inexistente. Eles só são refletidos na curva de risco, que já foi pro saco faz tempo. Foi quando pro saco? 2021, 2022. Você que me acompanha aqui, você viu falando sobre isso. Tá deslocando, já foi. Aí a nossa já bateu para baixo, a nossa já tá pertinho do Covid. A da gringa não tá ainda. É essa a diferença. Tá joia? Então, não existe correlação. Não existe correlação entre o dólar e a bolsa. Não existe relação entre a bolsa americana e a nossa. Vou repetir, nós somos o cantinho do mundo quando o assunto é bolsa relevante em termos globais. Vai mudar com a apreciação do real no médio prazo. Mas até lá vai ser assim, tá bom? Seca geral na bolsa. E aí, né, teve, né, antes nas duas primeiras semanas, né, antes do Fed falar e antes do BC brasileiro falar, houve a pressão do mercado para dizer que os dois estavam errados, essa coisa toda, todo mundo querendo dar aula para os caras, etc e tal, não sei o quê, né? E aí eu disse, besteira, né? Não tem nada a ver. E não tinha mesmo. Para você ter uma ideia, né? E aí aquilo, né? Não, porque dívida pública aumenta o custo do governo. Em 30 dias o BC trouxe uma economia para título da dívida pública, em 30 dias, de 13, chegou a perder 12,
no pré-fixado de 2026. De 2026. Um ponto percentual cheio foi pro saco. Em 30 dias. É quase 10% de queda. Tá joia? Então, os que não entendem, é assim, ó. Galera, essas coisas eu não perdoo. É assim. Se você me escrever ali, você falar assim, Emerson, como é que isso funciona? Eu vou te explicar. Por quê? Porque eu tenho uma alegria tremenda no meu coração de explicar quem tem desejo de aprender. Tenho. Do fundo do meu coração. Eu sou movido por isso. Se você me mandar um Instagram, eu vou responder. Pode ver, todo mundo que me escreve, eu respondo. Tiro dúvida. Mas se eu percebo petulância, eu não dou migué de jeito nenhum. Então, por exemplo, quem é de esquerda, muito petulante, fica falando assim, não, isso aí é fiscal. Não, não é fiscal. Já falei que não é fiscal porque a inflação custa mais, vou mostrar hoje para vocês também. A inflação custa mais do que os juros. Mas, como os juros é uma ancoragem, a Selic é uma ancoragem, não sei se as pessoas acreditam que a inflação vai cair porque a Selic está alta, isso aqui quer dizer que o custo da dívida pública emitida, tá bom? Emitida em março, caiu 10%. Caiu 10%. Você sabe quanto o governo brasileiro emitiu de dívida pública esse ano de 2023? Até agora? Quase 300 bilhões. Um ponto percentual do custo, porque evidentemente, né, vai ter gente comprando aqui, certo? Então o custo de oportunidade é isso aqui agora, não 13 como era no começo de março. Isso quer dizer que por ano o governo só nessa movimentação aqui do BC, só dessa primeira, nós estamos falando só de 2 meses, entendeu? Então é só você fazer uma conta. 300 bi de emissão de títulos de dívida para 2 meses. Imagina quanto isso dura em 12 meses. Você veio falar para mim que os juros é um problema? Não é não. O BC acabou de causar 3 bilhões de redução do custo da dívida só aqui. Eu mostro para vocês. Ó. Aqui, galera, não tem essas conversinhas de boteco. Aqui é técnica. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é o resultado dos leilões, tá? Da União, Tesouro Nacional. Aqui, ó, 12,99, tá aqui, ó. Olha os LTNs aqui, ó. Aqui, ó. 12,99, 12,20, 12,41, 12,82, 12,99. Os pré-fixados over inflation, né? IPCA+, ó, 6, 5, tá vendo? Essa aqui é LTF, LFT não vale muito a pena. Tá vendo? Quanto que, ó, aí na curva, você vai ter uns pontos fora da curva aqui, porque o duration deve ser maior. Mas na média, o título tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá caindo. Tá joia? Tá caindo. Tá joia? Então, assim, é importante, muito importante você saber disso. Os preços estão caindo. Os leilões estão acontecendo e o juros está caindo, o governo vai economizar com isso, não vai gastar mais. Porque a dívida pública não é atrelada à Selic. A dívida pública é atrelada ao custo médio da dívida pública brasileira, que é um relatório que é publicado pelo Tesouro Nacional, em que você vai lá e você vê qual é o custo médio da dívida pública. Por quê? Porque são prazos diferentes, vigências diferentes, rolagens diferentes. Então, por exemplo, essas últimas aqui, ó, puxam a curva de quanto tempo? Ó, puxam as curvas de 10 anos, ó, para baixo, tá vendo? Ó, de 6 anos para baixo. 48 meses para baixo, 24 meses para baixo, está puxando para baixo essa curva. Então ele vai continuar emitindo e aí a taxa média dos pré-fixados, né? Pré-fixado vai caindo. E é isso que o Tesouro está refletindo aqui, ó. Com essa queda aqui. Tá joia? Com essa queda aqui. E aí o que você ganha aqui, ó? Você que acreditou, não vou nem mostrar o junho. Que daí se eu mostrar junho, que quando eu falei que era para comprar, deve ficar muito chato, mas muito chato mesmo, extremamente chato. Chato para as corretoras, porque, né, para mim não tá chato. Que falaram para você que pré-fixado não é na hora. Ó, tava 705 em março, o título já está custando 735. Tá joia? Ou seja, o governo recebe mais
O governo recebe mais por título agora do que antes. Tá joia? E paga menos em juros. Então, fica atento. Tá bom? Beleza? Isso para o 2026. E para o 2029? Estava 13,6, agora está 12,6, ou seja, 1 ponto de queda. 1 ponto percentual de queda. Tá joia? A taxa estava 475, a de 30 dias, agora já foi para 505. O governo está fazendo um negocião. O pré-fixado 2033 estava 13,60, agora está 12,70. O preço do título estava 830, já está 880. Isso em 30 dias. Isso é eficiência de política monetária. O resto, né, é o wannabe. Não quero saber quem está dando entrevista na Globo News, eu não quero saber quem está falando, eu não quero ver o Infomoney, eu quero ver a curva do yield, porque eu sou trader. Tá joia? Você é trader? Você é trader, você tem que fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Ainda não sabe como ser trader? Espera, tem o Trader Formation, eu vou falar disso lá na frente. Então tá aqui. Então o mês de março foi horrível. Nossa, como foi horrível. Os yields caíram no mundo inteiro, o dólar desvalorizou no mundo inteiro, que é sempre bom para as economias emergentes. Os juros no Brasil estão caindo, o BC deu uma aula de política institucional para o PT baixa a bola, né, um pouquinho, quem sabe. Se não baixar também, vai aí fazendo caca. Nessa é uma pesquisa do Datafolha, mostrando como a aprovação geral do Lula não é boa. Ele está igual o Bolsonaro. Fique esperto. Bolsonaro não era uma sumidade, certo? Então fique esperto. É um sinal muito ruim para a esquerda isso. Mas é óbvio, petulante pra cacete. Mano, os caras são petulantes comigo, que sou amigo deles. Eu tenho um amigo de esquerda, o cara é petulante. Que nem os bolsonaristas eram. São iguais, gente. Iguais. Aí, olha só. Mentirinhas que o governo te conta. Todo governo faz isso, mas eu tenho que tirar uma onda. Saiu o resultado fiscal, e daí aqui, né? O governo central começou a ganhar 37,76 bilhões no primeiro trimestre. É o melhor resultado para os 2 primeiros meses de um novo mandato. Olha só. Então, por quê? Porque precisa mentir, precisa falar que o PT chegou e o mundo acabou. Primeiro, existe uma coisa em política fiscal que é assim, receita no governo é por regime de taxa, não de competência. Então, a empresa que teve faturamento em dezembro, certo? A empresa que teve faturamento em dezembro, ela paga em janeiro. Para ela está pagando o imposto de dezembro. Para o governo, ela está pagando receita de janeiro. O governo recebe o do exercício passado em janeiro. Sabia disso? Então, Trader Sistemático Podcast, aqui você aprende o que ninguém te explica em lugar nenhum. Lei 4.320. Pertencem ao exercício financeiro, as receitas nele legalmente arrecadadas. O que é receita legalmente arrecadada? É aquela que entra no caixa, regime de caixa. Empresa é regime de competência, governo é regime de caixa. Então isso acontece muito. E no ano passado, várias estatais, né, se comprometeram a pagar dividendo de paulada. E esses dividendos entraram, uma parte substancial deles, em janeiro. Isso mesmo. Então várias extemporaneidades aconteceram em janeiro, aproveitando a transição do final do mandato do Bolsonaro para o governo Lula, porque o Bolsonaro também precisava resolver isso. Então houve uma sinergia de situações, e aí esse número de 37,76 bilhões é só uma parte da história. Porque o primeiro mês de resultado fiscal deste governo é fevereiro, e foi ruim. O resultado primeiro do governo central, que é o Tesouro, a Previdência e o Banco Central, foi superado em 37 bilhões no primeiro mês. É o melhor, tá vendo? Aquela coisa. Não consegue, né, cara? Os caras não conseguem. Considerando somente o mês de fevereiro, houve um déficit de 40 bilhões. Primeiro mês deles. Porque janeiro não conta. Eles tomam posse em janeiro, dia 1º, o governo fica perdido primeira quinzena, ninguém faz porcaria nenhuma. Essa é a verdade. Eles estão arrecadando lá porque as empresas já emitiram o faturamento, etc e tal, estão fechando o balanço. Não existe nada que o governo faça para o bem e para o mal
eu vou dizer até o seguinte, até o primeiro quadrimestre, tudo é meio que um rescaldo do governo anterior. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Refletindo a diferença entre a receita líquida de 100 bilhões e a despesa total de 143 bilhões no período. Né? Aí, evidentemente, ó, fevereiro é sazonalmente um mês deficitário, mas ele não falou da sazonalidade de janeiro. É foda. É foda. Por quê? Porque eles são treinados para isso. A autoridade política é treinada para isso. O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal, que indicava um déficit de 31. Então, tipo assim, precisava arrumar argumento para justificar que foi o rumo do resultado. E aí, em fevereiro, Previdência com déficit, o Tesouro e o Banco Central tiveram um superávit de 76 bilhões. No acumulado, o governo central registra superávit de 39 bilhões. Tá joia? Então, se você dividir, isso aqui que importa, se você dividir o acumulado de 12 meses, nós estamos falando de um superávit de 3 bilhões médio, é baixo. Então, tipo assim, isso aqui, o 37 é claramente fora da curva, né? Claramente fora da curva. É só desencaixe de caixa, né? Mas fazer o quê? E aí, vem aqui, ó, receitas e despesas. Aqui que está a zica, que é o que eu quero explicar para vocês. Em fevereiro, a receita total apresentou diminuição de 12%. 12%. 21 bilhões caiu a receita. Na comparação com o igual mês passado, do ano passado. Certo? Por quê? Porque esse reflete com reduções nos impostos sobre os industrializados, a alíquota do COFINS, concessões e permissões, dividendos e participações. Concessões e permissões. Eletrobras, concessão, rodada de petróleo, etc e tal, mais dividendo dá 15 bi dos 21. Entenderam? A política pública no Brasil, galera, e isso aqui é só para mostrar para vocês como esses joguinhos de números sempre dão errado. A galera do Bolsonaro ficava brava comigo, mas o resultado do governo Bolsonaro do ano passado só foi positivo por causa disso aqui. Concessões para fazer a conta fechar e os dividendos e participações especiais do governo. Foi só isso. Senão teria quebrado geral. Tá joia? Teria quebrado geral. Então, o próprio governo atual comete um erro infantil ao falar que as contas públicas estão boas e que o Brasil não precisa se preocupar com isso agora. Eu não acho que o problema fiscal no Brasil é grande. Eu não acho mesmo. Já falei isso várias vezes. Eu não me preocupo com isso. Não me preocupo mesmo. Porque o Brasil é extremamente complexo, a margem de manobra dos governos é muito baixa e o eleitorado é extremamente crítico de certos movimentos autoritários que qualquer governo tente fazer. Mas o que acontece aqui? O governo, né, esse governo aqui, para justificar possíveis estratégias que ele queira fazer, etc. e tal, ele fica falando que o Brasil tem uma boa condição fiscal, etc. e tal, e que a gente tem margem, etc. Veja, esse é um equívoco. Esse é um equívoco porque, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil vai passar por uma fase de desinflação. E isso é um problema, e eu vou explicar isso para vocês agora. Tá? O que é uma fase de desinflação? É o fim do efeito da inflação sobre a receita. O governo, todo governo, não é o governo do PT nem o do Bolsonaro, todo governo adora inflação. Por quê? Porque como o governo ele faz retenção na fonte das pessoas, o governo brasileiro faz isso, ele captura a inflação primeiro. Então a receita sobe em termos reais muito rápido. Várias vezes eu mostrei aqui que o ministro da Fazenda do Bolsonaro, o Guedes, e agora o ministro do PT, tá vendo? Tá vendo? Não adianta vocês ficarem chateados comigo. Eles ficavam fazendo a apresentação e eles desconsideravam tudo que era sazonalidade e tudo que era inflacionário para mostrar o número que ficava mais bonitinho para eles. O Guedes chegava a falar que era por causa do crescimento da economia. E eu falava, não é crescimento da economia, é só inflação. É o tributo inflacionário, O pessoal do Bolsonaro ficava bravo comigo, igual os petistas ficam comigo agora. E aí, o que acontece? Isso sobe a receita, né?
Sobe a receita do governo muito rápido, né? E aí o governo, ele tem uma trava na despesa. Por quê? Porque os contratos não sofrem correção mensal no governo, como, como acontece com a maioria das pessoas que têm operações indexadas mensalmente, etc. E tal. Do governo, só de 12 em 12 meses. No Brasil também isso acontece com aluguéis, etc. E tal, né? Então, o que acontece? O governo, ele se apropria da inflação numa curva de 12 meses na frente de todo mundo. Ele é muito malandrão. Os caras são profissionais, mano. O governo é foda. De qualquer cor partidária, o governo é foda. Então, o que ele faz? Ele se apropria da inflação, trava a despesa, porque ninguém pode pedir reajuste. Ninguém pode pedir reajuste. Só pode pedir quando o contrato faz 12 meses. Né? Nisso, ele vai se apropriando da inflação, cria uma margem, porque a receita aumenta e a despesa não aumenta. Só que isso é falso, porque dura apenas um ciclo inflacionário. Aí, o que acontece depois? O que acontece depois? Acontece depois o quê? Que nivela, para de subir a inflação, mas aí o que acontece? Os preços sobem, certo? E aí o que acontece? O espaço fiscal, entre aspas, que foi criado, vai sendo ocupado de novo, porque não era espaço, era simplesmente o governo passando para trás por 12 meses o prestador de serviço que não pôde reajustar seu contrato, entendeu? Então, por isso que é um erro, né? O que o governo atual e o anterior falam, de que, pô, o Brasil tem superávit, etc. É mentira isso aí. Porque você está só se beneficiando de um efeito inflacionário gigantesco causado pela pandemia, que trouxe os preços para níveis super altos. Então, esse perfil da receita não vai continuar acontecendo. Além disso, tem um monte de fatores temporâneos. Commodity. Gente, o governo recebe royalties de commodity, royalties de mineração, entendeu? Um monte. O ICMS, por exemplo, ele tem forte participação nas proteínas. A proteína está caindo de preço. Então, tipo assim, que era de arrecadação, porque o ICMS da carne cai, certo? Você tem o fim do efeito da inflação, que eu falei para vocês. Dividendo e privatização. Não vai ter mais privatização grande, que nem aconteceu no governo Bolsonaro, Eletrobras. Esses fatores não existem mais, certo? Dividendo, eu acho que o PT vai fazer a mesma coisa que o Bolsonaro. Vai usar o que eles fizeram no governo Dilma, exatamente a mesma coisa. O Bolsonaro e Dilma fizeram a mesma coisa. Eles pegaram, geraram um caixa na Petrobras e pagavam dividendo para o governo. Exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Então, é muito possível que o PT mantenha a gasolina em alta para criar folga fiscal. Por quê? Porque o preço da gasolina foi aumentado pelo Bolsonaro, eles vão ficar dizendo que isso é do Bolsonaro, isso é do Bolsonaro, isso é do Bolsonaro, isso é do Bolsonaro, e vão deixar. Tá joia? É o que eu acho. Porque não tem razão o PT não ter pressionado ainda, né, de maneira intensa, para que a Petrobras baixe os preços. E vocês vão ver que eu tenho um documento do governo falando que já está tendo efeito na arrecadação da cadeia de petróleo, dos royalties, porque os preços do Brent estão caindo fortemente, dados do governo. E aí o governo não vai baixar o preço do combustível? Né? O aumento da arrecadação foi usado para novas despesas, então subiu a receita do Bolsonaro. O que ele fez? Ele incluiu um monte de coisa lá. E o PT também foi cúmplice nisso, porque agora na transição, na PEC da transição, o governo atual criou, né, receitas adicionais para quê? Para poder trazer o aumento do Bolsa Família, etc. Coisas que eu sou favorável do ponto de vista fiscal. Eu acho que é muito melhor o governo transferir para pobre do que subsídio para empresa, essas coisas e tal. Um dia eu falo sobre isso. Mas eu só estou explicando que isso tem um impacto lá na frente. Tá joia? Isso tem um impacto lá na frente e, na minha opinião, com essa piração do governo aí, essa viagem que eles estão fazendo nesses primeiros meses, que eu acho que daqui a pouco acaba, porque vai começar a dar errado, daí vão começar a mandar a gente embora, e daí traz gente profissional para cuidar das coisas e tal, porque sempre demora, mas depois acorda para a vida. Né? Então, por exemplo, um exemplo, o governo falou disso, tá tendo um aumento da receita, então criou um espaço, não criou, a receita está caindo, janeiro é extemporâneo. Mas enfim, vocês vão olhar aqui, eu vou mostrar para vocês.
Como é que eu posso mostrar isso para vocês? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês, ó, o relatório do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento, ele tem um órgão que faz a avaliação da receita para o governo, tá bom? Tá aqui, ó. Então, ele é feito pelo secretário do Tesouro e pelo Ministério do Planejamento. Vai lá. Você vai ver aqui. Se vocês olharem aqui, ó, royalties. Ó, menos 14 bilhões, tá? Menos 14 bilhões. Só agora. As receitas de royalties de participações especiais estão 14 bilhões inferiores às estimativas da LOA. Segundo a nota técnica de janeiro de 23, a arrecadação de participação especial apresenta queda em função das baixas expectativas para o preço do Brent no mercado internacional, além do decréscimo de serviços de produção de hidrocarbonetos no plano anual de produção, PAP, nos campos de produção e regime de concessão localizados em plataforma condicional, principalmente com os reservatórios de pressão. Em relação aos royalties, inicialmente as estimativas somente devido à evolução positiva da previsão da produção, etc. e tal, que inclusive compensou a queda da produção dos campos de regime de concessão e cessão onerosa e a redução do preço do Brent. Então, tudo que está acontecendo, o preço do Brent, tá certo? O preço do Brent está caindo. O preço do Brent está caindo. Então, já vai gerar um impacto na estimativa dele de 14 bilhões. E vai cair ainda mais. Entendeu? Então, tudo isso afeta. Ó, recursos minerais. Olha isso aqui, ó. Por quê? Mesma coisa. São participações que o governo tem em royalties de mineração e do petróleo. Olha aqui, ó. Só nessa brincadeira aqui, ó, 16 bilhões pro saco. Sumiu, mano. Sumiu. Dividendos e participações. Aqui, ó, foi elevada por quê? Porque houve aumento de distribuição da dividendo da Petrobras. Eu falei. Como é que eu sabia? Certo? É assim que funciona o jogo, gente. É assim que funciona o jogo. Então, como o dividendo da Petrobras não entrou no caixa do governo passado, vai entrar nesse. É 6 bilhões. Quanto que foi o resultado? O resultado foi de 20... Quantos bilhões foi o resultado do governo? 37. Só aqui, ó. Só aqui foi 6 bilhões. Mais outras receitas de 2 bilhões, tá ali a conta, metade foi pro saco. Só que não é isso que importa pra gente. O que importa pra gente é isso aqui, ó. Sabe quanto que aumentou a arrecadação federal nesse bimestre? Tá aqui, ó. Entre o projetado e o que... Mas tudo isso, acredite em mim, é resquício da virada do ano. É assim que funciona. O primeiro bimestre, ele não é boa referência para a estimativa. Por quê? Porque ele traz um atraso dos pagamentos de impostos do período do último bimestre do ano passado. Olha aqui, ó, subiu 100 bilhões. Subiu 100 bilhões a arrecadação. 100 bi a arrecadação subiu. De 1 bilhão e 800 para 1 bilhão e 900. Subiu 100 bi, certo? 100 bi. Olha a despesa. Tudo documento oficial, galera. Aqui não tem conversa de boteco. Ó, despesa. Despesa primária. Vendo? Tá aqui, ó. Peraí. Deixa eu achar aqui, peraí. Achei aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ó, a Lua tinha estimado uma receita de 2 bilhões, 2 trilhões, né? 2 trilhões. O governo vai gastar 2,375, mas olha a despesa aqui, ó. Tá. A despesa total do governo é que ele separa aqui aquilo que é da programação financeira, mas o déficit está chegando em 107 bilhões. Tá joia? 107 bilhões. Então, a gente precisa ficar atento para essa realidade das contas públicas brasileiras. A gente não, tipo assim, a gente não tem folga com o que tem hoje de base de ter contribuição, base de arrecadação e assim por diante. E as receitas vão cair. Tá joia? As receitas vão cair. Estão caindo, vão cair mais. Não vai ter mais tanta alta
da arrecadação tributária e a despesa vai subir. Por exemplo, o servidor público vai continuar suas campanhas por aumento de salário. Uma parte o Bolsonaro fez no ano passado, mas tem sempre esse rescaldo, ainda mais que o PT está no poder e ele tem uma interlocução muito forte com os trabalhadores. Então, tudo isso gera pressões orçamentárias e o governo vai ter que decidir o que ele vai fazer. Então, essa é a minha linha geral sobre o governo. Então, fiquem atentos, né? Vamos aguardar. E, evidentemente, não vou falar aqui sobre o arcabouço. O que eu podia falar sobre o arcabouço, já falei, né? Só para que não fique dúvida, né? Se você olhar aqui, ó, a minuta continua inexistente, tá? Ó, até o vídeo já tiraram, ó. O vídeo já saiu do ar, ó. O vídeo já saiu do ar. Olha, tirou o vídeo. Tinha alguma coisa de errado no vídeo? Por que tirou? Eu falo, é foda. Tiraram do ar o vídeo. Então agora não pode ver mais o vídeo. Né? Transparência é bacana. Então tá aqui, não existe, tá vendo? Não existe. E evidentemente, né, o ministro falou aos 42 minutos que não estava minutado aí. Então, é isso. Não vou falar sobre arcabouço. Tá? Minha preocupação, falta dizer, eu não vejo problema no fiscal brasileiro nas bases que a gente vive hoje. O que eu acho? Eu não acho que programas sociais geram problema, eu não acho nada disso. O que tem hoje contratado me parece suficiente. Agora, o que a gente precisa avaliar? A gente precisa avaliar o que o governo deve fazer. E essa leitura só vai tomar forma a partir do segundo semestre. Eu até vou olhar os dados quando fechar o primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre fecha em maio. Quando fechar o primeiro quadrimestre, eu vou fazer um vídeo especial e mostrar para vocês como é que está a gestão fiscal do governo federal, que é o que a lei fala. A lei de responsabilidade fiscal fala que no bimestre é a execução do orçamento e no quadrimestre é a gestão fiscal. Então, eu vou ter esses dados lá em maio e aí que eu falo com vocês sobre isso, tá bom? Mas fiquem atentos a isso. O governo tem participação forte nas commodities, vocês viram lá que já tem uma estimativa para baixo. Tem até lá o argumento de que estão usando mais produção para tentar fazer essa curva do preço do petróleo, mas o petróleo é para baixo e isso vai trazer grandes dificuldades. Me parece, para terminar, que o PT vai seguir a mesma tática que eles usaram no governo Dilma, fazendo com que a Petrobras estatais gerem resultado para as contas do governo. Essa é a única razão que eu vejo pela qual o PT ainda não começou a baixar o preço do combustível. Mesmo com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, que cuida das estatísticas e fornece para o governo quanto que as participações nos campos de petróleo vão ser, ou seja, é o valor que é comparável ao preço de petróleo que a Petrobras usa. Mesmo a ANP falando isso, o governo continua sem se mover na questão do preço do petróleo. E aí eu devolvo isso para meus amigos petistas que ficam falando de inflação à toa, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vamos falar sobre o cenário mensal antes da gente ir para os gráficos. Cenário mensal, o que a gente tem para o mês de abril? Nos Estados Unidos, dia 5/4, agora a gente tem ADP, Non-Farm Employment. Era aquele que era publicado na mesma semana do payroll, um dia antes do payroll, alguma coisa assim, e eles mudaram a publicação, agora mudou de novo, voltou para o dia 5/4, então dia 5/4 vai ter ADP, dia 5/4. Eu até achei estranho quando eu vi, porque estava sendo o final do mês, enfim, tá ali, tá no calendário para dia 5/4. É um aquecimento do payroll. Aí o payroll acontece na sexta-feira agora, dia 7, só que o que acontece? É feriado nos Estados Unidos e no Brasil. Então, vamos ver como vai ficar. Dia 12, data mais importante de todas, que é o que? O CPI e o Fed Minutes, tá bom? Muito importante, muito importante. O Fed Minutes é importantíssimo. Eu acho que o mercado continua seguindo a tendência que ele está hoje, ou seja, essa leve alta até as minutas do Fed. Eu acredito nisso. Tá? E depois, dia 13, a gente tem o PPI nos Estados Unidos, super importante também. E aí no Brasil, a gente tem dia 11/4 o IPCA, a gente tem dia 24/4 investimento estrangeiro,
né, como é que está o investimento estrangeiro no Brasil, e dia 28/4, o IGPM. Então, o IPCA sai dia 11, e nos Estados Unidos dia 12 é o CPI deles, e dia 13 é o PPI. Então, você tem 11, 12, 13 dias extremamente importantes para nós brasileiros. 11 por causa do IPCA, 12 por causa do CPI do Fed Minutes e 13 por causa do PPI, tá bom? Então é isso. Vamos olhar como é que foi os mercados nesse mês de março, né? Vamos acompanhar aqui e vamos falar de como é que a gente opera o restante do mês. Bom, doleta, né? Começando aqui, deixa eu só cancelar esse crossover aqui, porque ele atrapalha na leitura de algumas coisas. Então tá aqui. O dólar, tá vendo? Batendo na média de 100 e veio para baixo, vindo aqui, tá vindo buscar essa região de falha. Eu até considerava a hipótese, lembra, dele vir aqui, ó, na média de 200. Não veio. Me parece, né? Claro que ele tá fazendo aqui, tá entrando bem no limite da linha de tendência aqui embaixo, aqui, ó, né? Tá entrando bem nesse limitezinho aqui, ó. Né? Então nós vamos acompanhar isso com atenção, mas assim, o dólar, deixa eu contar para vocês onde eu acho que o dólar vai. O dólar, para mim, tá? O dólar no Brasil, ele vai vir para cá, ó. Tá? O dólar no Brasil é aqui, ó. 463, 426. É aqui o range. Isso aqui é a banda do dólar, tá? Anota aí, que eu ia falando antes, tá bom? O range é aqui, ó. Tá? Por que o range é aqui? Porque é o Covid. Tá vendo? O Covid começa aqui, ó. Aqui, ó. O Covid começa aqui, ó. 23/12/2019. Aqui que o Covid está pegado. Tá joia? Então, eu acredito que ele entra nessa região, e aí se ele entra nessa região, ele vai testar esses suportes, porque tinha a média de 1.000 aqui, tinha esse fundo aqui, o preço não faz bobeira. Se o preço vier até aqui, ele vai testar. Então, eu acho que a gente tem uma banda de dólar batendo entre 463 e 426 nos próximos meses no Brasil. Pode acontecer dele querer subir um pouquinho ali, buscar 5, 4, 1, 4? Pode. Mas o dólar no Brasil é para baixo, vai lá buscar os 426, ótimo para a inflação brasileira, ótimo para a economia brasileira. E se você está me seguindo há um tempão, você já sabe que eu falei do dólar aqui, ó, tá bom? Aqui, que era queda aqui. Depois eu reafirmei aqui, eu reafirmei aqui, reafirmei aqui, reafirmei aqui e reafirmei aqui. O dólar é para baixo, não seja tonto. Não acredita na corretora que fala para você se expor ao dólar agora. Agora não é hora de expor o dólar. Essa hora já foi. Tem que saber perder, tá bom? Então o dólar tá vindo para baixo, você perdeu a chance, foi o maior movimento de alta do dólar da história recente, você perdeu ela, mas agora você fica de olho na venda, o dólar vai vir para baixo, bom para a economia brasileira, bom para todo mundo, bom para o governo, né? Bom para o Brasil. Então se o Lula, é o que eu digo, se o Lula voltar a ser o Lula de 2002, eles vão fazer um governo sensacional. Se o Lula continuar pretencioso desse jeito, com gente mal preparada do lado dele, vai jogar isso no lixo, tá bom? Porque não adianta também daí, é assim, o mundo manda, mas entre eu ficar num paizinho porcaria e num outro paizinho que não é tão porcaria, eu fico não tão porcaria assim. Aí falo, não, mas o Brasil é único por quê? Não tem gente, não tem consumidor em outro lugar do mundo, só tem aqui? Só aqui, só. Certo? Não parece ser tão importante assim. Veja a nossa taxa de risco comparada com países semelhantes. A nossa é bem maior, porque a gente é foda, a gente é especial, certo? Então é isso. O Infut, né? O índice, ele, olha, é top, né? É top, né? É top. O índice subiu 7.000 pontos, tá vendo? 7.000 pontos, tá joia? Então, se você pegar aqui o começo de março aqui, ó, teve aqui esse primeiro testezinho aqui, ó, tá? Mas se você pegar o preço de março aqui, ó, onde nós estamos? Ele subiu 50%. O mundo não acaba no suporte, tá bom? O mundo não acaba no suporte, tá joia? Evidentemente, a bolsa continua sendo, né, um movimento de risco,
Mas eu acho possível a gente ver lá o índice batendo 107 mil. Muito possível, tá? Ele vem aqui para baixo, bate aqui um pouco, depois sobe, e aí até o Fed, ele vem aqui na média de 50 aqui, ó. Muito provável, tá bom? Muito provável mesmo. Por quê? Porque ele já fez o ciclo de bater aqui, ó, nessa região aqui do primeiro lance da alta do Covid. Então, é meio esperado que ele vá agora dar uma subidinha, certo? Então, eu continuo achando que a gente tem um bom cenário de alta aqui, até os 107 mil novamente, tá bom? Vamos aguardar, tá bom? Vamos aguardar. Faz um descanso nesse momento, normal, né? Vamos acompanhando com calma, mas eu acho que o Fed Minutes vai segurar o preço. A galera não vai querer bater para baixo sem subir, tá? Primeiro, se você olhar aqui no semanal, né? É aquilo que eu falo, não, subiu aqui, né? Veio novamente para testar essa região aqui, ó. Vai tocar aqui. Tem essa média de 9 aqui, ó, do semanal aqui. Então tem uma gordurinha ainda para subir. Isso aqui é uma falha, né? É um candle de falha. Geralmente esse candle de falha é preenchido, ele sobe depois desse candle de falha. Então, fiquem atentos. Tem também outra falha aqui, ó, bem aqui. Então essas falhas me dizem que o preço pode subir aqui nas próximas semanas, tá bom? Beleza? Então é isso, região de suporte. Região de suporte não existe mais venda. Região de suporte é compra, tá joia? Então, se você considerar que 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4, né? Teve a primeira semana do inferno, para onde que voltou? Voltou para onde estava. Voltou para onde estava, tá bom? Então é isso. Esse é o índice, certo? É o DI futuro. Eu já falei, mas é sempre legal demonstrar, né? Olha que beleza. Olha que coisa linda. Já perde a 50 do semanal, vai vir aqui no fundo, o juros futuro caindo fortemente, tá bom? E na gringa, vamos olhar a gringa aqui. Na gringa, olha, os yields todos caindo, ó. Olha a porrada para baixo. 30 years, 20 years, 10 years, olha só, tudo caindo. Ó, perdendo a média de 200. Já era. O yield americano vai vir aqui, ó, para 2,70. Tá joia? 5 years, ó, caindo. 2 years, caindo, né? E o TLT? Olha o TLT, indo romper a média de 200, ele vai subir, tá bom? O Dow Jones, olha o Dow Jones, olha aí, ó. Mas não era o fim do mundo? Não que fim do mundo estranho? Ó, o SP500, o Riso também, olha o Nasdaq, olha lá o Nasdaq na 400. Pô, mas Emerson, como é que pode? Então, nossa senhora, março, onde ele estava aqui, ó. Olha que horrível. Dia 2 de março, olha que horrível. O mundo acabou dia 2 de março, só esqueci de te avisar. VIX, lembra do VIX? Aqui, olha o VIX. Tava aqui, ó. Eu falei, galera, ó, não adianta. Não adianta se preocupar aqui, ó. Porque aqui tá evidente que a média tá caindo, então o VIX vai cair, não vai subir. De ter jeito, caiu. Olha o euro aqui, ó. Né? Voltando na 400, olha a minha marca de onde o euro ia. Tá aqui, ó. Ó. Tá? Dólar index caindo profundo, vai perder a 400. Por quê? Porque o dólar no mundo é para baixo. Bitcoin. O Bitcoin sobe. Por quê? Porque se o dólar cai, o Bitcoin sobe. Por enquanto, nada para fazer no Bitcoin. Mas você fica de olho. Por quê? Porque aqui, ó, aqui começa o quê? As notícias. Pô, Bitcoin nunca subiu tanto. Pô, Bitcoin é foda. Pô, é agora. Pô, não é agora, né? Agora já foi. O que você tem que fazer? Você tem que torcer. Você é trader. Então vou te deixar torcer pela primeira vez em muito tempo. Deixar é foda, hein, falar isso. Mas entenderam, né? O que a gente quer? Você que é Bitcoiner. Você quer um porradão pra cima. Por exemplo, que busca os 30 mil, por exemplo. Aí você sai. Acabou. Você sai. Aí você quer vender, operar vendido o Bitcoin. Vai estar num bom ponto. Não faz isso. Espera cruzar a 9 com a 20 aqui, ó, daí você vende. Tá bom? Chique, esse é Bitcoin. Ethereum igual, tá bom? Petróleo, ó o petróleo. Olha o petróleo. Veio aonde? Veio no 64. Que era a resistência aqui, ó. A região toda antes do Covid aqui, ó. Pronto, só pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó.
Isso aqui, ó, é janeiro de 20, tá vendo aqui, ó? Janeiro de 20. Tá? Janeiro de 20. Olha aqui. Olha onde o bicho foi. Olha onde o bicho foi. Aonde o preço voltou? No pré-Covid. Bom, que não sei. Tá bom? Beleza? Não, mas o petróleo era 200 dólares. Petróleo $200. Ouro subindo, porque o dólar tá caindo. Net ferro voltando para cair, ó. Tá? Beleza? EWZ. EWZ, ó, tá vendo? Veio no suporte, defendeu. Tá fazendo o que aqui, ó? Bateu aqui na 50, vai se segurar aqui nos 26 e sobe de novo. Tá bom? Eu acho que sobe de novo. Tem um pouquinho de dúvida aqui se esse teste da 50 não puxa para baixo. Então aqui eu fico meio... Se eu olhar no semanal... Hell. Eu acho que por estar no suporte aqui, ó, ele faz mais um candle até aqui, ó. Então eu ainda vejo um pouquinho de alta ainda. A tendência do índice é de baixa, mas você está em região de suporte. Então em região de suporte você tem que fazer, você tem que comprar, você não pode vender, né? Tá? China, mesma coisa, dando uma subidinha aqui, beleza. E Emerging Markets também dando uma subidinha, tá bom? Então esse foi o nosso trader sistemático. Falei aqui, foi do domingo do trader, né? E aí para terminar, eu vou falar rapidinho do Trader Formation. Pera aí, gente. Cadê meu slide aqui? Aí, pronto. Trader Formation. É o seguinte, então, eu fiz o primeiro lote de venda, tá bom? O primeiro lote se esgotou. Foi muito legal. Agradeço a todo mundo. O Trader Formation, ele... hoje eu disponibilizo um conteúdo de nivelamento bem simplesinho, 10 minutinhos de vídeo sobre plataforma, né? Como você contrata sua plataforma, como é que você pode usar a sua plataforma, por que é importante você ter uma plataforma, mesmo que você nunca tenha instalado uma plataforma, isso está lá no grupo, vai ser disponibilizado hoje gratuitamente para você, tá bom? Então vai lá, acessa esse conteúdo, tá bom? E na quarta-feira, eu vou fazer um videozinho aqui, rápido, curtinho, pequenininho, em que eu vou lançar o segundo lote, tá bom? Segundo lote, vou dar mais alguns detalhes sobre o Trader Formation, então eu espero vocês aqui na quarta-feira, tá? Um videozinho bem curto, explicando as novidades do Trader Formation para você, tá bom? Então, se você não conhece o Trader Formation ainda, vai lá no grupo, o link está aqui, você vai lá, e fica atento, todos os conteúdos vão ser disponibilizados lá, inclusive esse vídeo que eu estou mencionando aqui para vocês agora, esse vídeo de nivelamento. Como é que você faz para instalar a plataforma, né, do Profit, como é que você faz para trade de graça e tudo mais, tá? Vai estar nessa explicação desse vídeo, tá bom? Então, dito isso, boa noite, muito obrigado pela companhia. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais, tanto sobre trade e sobre a política fiscal brasileira, como é que ela afeta os juros, como que os juros afetam a política econômica brasileira e como é que isso acaba afetando o seu dia a dia também, tá bom? Muito obrigado, valeu, boa noite. Thanks. Tchau, tchau.